Queridos, essa é mais uma das nossas aulas de redação. Meu nome é Daniele Nascimento e hoje nós vamos falar sobre alguns vícios de linguagem. Vamos lá? Queridos, é importante ressaltar que os vícios de linguagens são espécies de vícios que nós temos na nossa linguagem, normalmente na fala, e que muitas vezes nós levamos para a escrita, e esse é um problema. Vejam só, nós não vamos falar sobre todos os vícios de linguagem nessa aula. Nas aulas posteriores nós teremos mais vícios de linguagens, mas hoje nós vamos falar sobre alguns muito característicos. Como assim? Olha só, um vício de linguagem que acontece muito na fala e algumas vezes na escrita é a chamada cacofonia. A cacofonia, ela significa literalmente som ruim. E quando é que nós temos uma cacofonia? A cacofonia acontece quando a junção de algumas palavras, quando nós falamos rápido, por exemplo, essa junção traz uma sonoridade não muito interessante ou a formação de uma outra expressão. Vejam só, exemplos. Uma mão lava a outra. Se eu falo essa frase, uma mão lava a outra, parece que eu estou falando uma mão, a fruta, quando eu estou falando das mãos. Vejam só, viela na esquina. Viela, mas essa junção parece viela, uma via pequena. Dei um beijo na boca dela. Ó, se nós falamos rápido, dei um beijo na boca dela, parece que estamos falando de um cachorro fêmea. Ó, ela tinha 2 anos. Ela tinha, latinha. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão perceber que a junção de ela tinha parece latinha. Como a junção de viela parece viela. Lembrando que aqui o mais natural seria eu a vi, porque o ela que está sendo usado como objeto e pronomes pessoais do caso reto não são usados como objeto, mas como sujeito. Ok, a cacofonia ela é uma junção normalmente inesperada. Nós não fazemos cacofonia porque queremos, mas vejam, muitas vezes acontece se você fazer isso no seu texto, mesmo sem perceber. E aí a junção dessas palavras traz uma sonoridade ruim que não é interessante. Então a cacofonia, como vários vícios de linguagem, devem ser evitados na fala e na escrita. Olha só, mas é só a cacofonia que nós praticamos? Não. O pleonasmo é muito praticado e o pleonasmo ele é um vício de linguagem, assim como é uma figura de linguagem, porque é usado como recurso estilístico também na literatura. O pleonasmo ele consiste na redundância, a repetição de sentido, repetição essa completamente desnecessária. Vejam só. Nós temos 3 tipos de pleonasmo. Nós temos o pleonasmo semântico, nós temos o pleonasmo sintático e nós temos o pleonasmo vicioso. Olha, o vicioso é aquele que nós fazemos muito, toda hora. Quando eu falo assim, olha, eu vou subir para cima, só se sobe para cima. Então, subir para cima é redundante, portanto, pleonasmo. O pleonasmo vicioso é esse mais grosseiro, esse mais do dia a dia. Exemplo, o próprio subir para cima é um pleonasmo vicioso. Aqui nós temos outros pleonasmos viciosos. Olha só, proibido barulho sonoro. Barulho sonoro, mas o barulho ele já é sonoro. Nós não temos um barulho que não seja sonoro. Então, vejam só, barulho sonoro, essa expressão aqui que nós temos, é um pleonasmo vicioso. Na minha opinião pessoal, então vejam, se é na minha opinião, é uma opinião pessoal. Não pode ser na minha opinião social, isso não existe. Se é na minha opinião, é na minha opinião pessoal mesmo, é na opinião pessoal do indivíduo. Então vejam, falar na minha opinião pessoal é um pleonasmo, e nesse caso um pleonasmo vicioso. Melhor seria na minha opinião. Melhor aqui seria proibido barulho, em vez de proibido barulho sonoro, que é um pleonasmo. Olha só, pintamos casas a domicílio. Mas só é possível pintar casas a domicílio. Não é possível ainda
Tirar a casa do chão para pintar sem ser a domicílio. Pintamos casas a domicílio é um pleonasmo. Só seria necessário dizer pintamos casas. O a domicílio aqui é uma expressão pleonástica e nesse caso ainda falamos de pleonasmo vicioso. Ok, proibido o comércio ambulante de camelô sem autorização. Percebamos que proibido o comércio ambulante. Só essa parte do enunciado já bastaria, porque comércio ambulante é camelô e também é sem autorização, normalmente. Sabemos que algumas cidades, algumas legislações já registram os seus camelôs, mas a premissa de ser um camelô é ser comerciante ambulante sem autorização. Então, toda essa frase, toda essa placa aqui, ela é muito redundante. Dizer apenas proibido o comércio ambulante já bastaria. Esse também é um pleonasmo vicioso. Ok, mas temos esse. Esse pleonasmo é muito interessante porque ele é um pleonasmo que se encaixa na categoria de pleonasmo semântico. Como assim? Normalmente o pleonasmo semântico, ele envolve palavras do mesmo campo semântico. O exemplo que eu coloquei aqui, choveu uma chuva. Mas se choveu foi uma chuva, logicamente. Eu sei que na literatura podem existir exceções, mas é na literatura que é uma forma de arte. Percebam que na nossa linguagem, algumas vezes as pessoas dizem, olha, choveu uma chuva grossa. Mas normalmente isso não seria necessário, porque se choveu, foi uma chuva. E se essa redundância acontece com palavras do mesmo campo semântico, esse pleonasmo é um pleonasmo semântico. É o caso dessa placa, peixaria. Temos peixe. Mas é lógico que temos peixe. É uma peixaria. Dizer que temos peixe é redundante. Se fosse peixaria, temos frango, temos carne, temos ovos. Tudo bem, porque ele está dizendo que naquele estabelecimento que já vende peixe, existem outros tipos de carnes ou de alimentos, que é o caso do ovo. Mas dizer peixaria, temos peixe é redundante, porque a palavra peixaria já designa o lugar que vende peixe. Ok? Então percebam, esses pleonasmos aqui, que são mais grosseiros da fala, esses são os pleonasmos viciosos. Esse que possui palavras do mesmo campo semântico é um pleonasmo semântico. Mas nós também temos o chamado pleonasmo sintático. O pleonasmo sintático ele é muito frequente na escrita. Normalmente ele se dá a partir de um pronome chamado, normalmente é um pronome oblíquo, que nós chamamos de objeto indireto ou direto pleonástico. E normalmente ele acontece, por quê? Porque é desnecessário estar ali. Olha só, a mim me parece certo. Alguém pergunta alguma coisa a você, o que você acha? E você responde, a mim me parece certo. Isso não é um tanto repetitivo? Nós poderíamos dizer, a mim parece certo ou parece-me certo. Mas usar os dois pronomes oblíquos, os dois pronomes oblíquos referentes à primeira pessoa é redundante. Eu utilizo um, eu utilizo o outro, numa fala mais despreocupada, vamos dizer assim, mais coloquial. Mas eu não posso utilizar os dois, porque utilizar os dois é redundante. Quando essa redundância se dá no campo da sintaxe, normalmente com pronomes, esse pleonasmo, esse vício de linguagem, essa redundância, é uma redundância sintática. Vejam só, mas nós temos outros tipos de vícios de linguagem. Um deles é a ambiguidade. Falamos de cacofonia, a sonoridade ruim, falamos do pleonasmo, a redundância, a repetição de sentido desnecessária. E vamos falar agora de ambiguidade. E quando é que a ambiguidade acontece? Olha, a ambiguidade acontece quando existe um duplo sentido na frase. Algumas vezes é intencional, mas na maioria das vezes na escrita de textos não é não. Vamos ver alguns exemplos? A mãe de Pedro entrou com o seu carro na garagem. Como assim a mãe de Pedro entrou com o seu carro? De quem é o carro? É de Pedro ou é da mãe de Pedro? Vejam. O pronome seu aqui traz a ambiguidade da oração. Não sabemos. E como poderíamos resolver o problema? Nós deveríamos refazer a frase colocando alguma palavra de apoio. Poderia ser assim: a mãe de Pedro entrou com o carro dela na garagem.
E se colocássemos dela, saberíamos que o carro pertence a ela. Mas se utilizássemos a mãe de Pedro entrou com o carro dele na garagem, saberíamos que ao usar dele, o carro seria pertencente a Pedro. O que eu quero que vocês entendam é que normalmente a ambiguidade se dá com alguns pronomes que vão trazer esse duplo sentido, porque nós vamos ter dificuldade de referenciar. Mas seu carro, de quem? A ambiguidade, ela já foi matéria de questão do Enem. Essa última frase aqui, ó, isso aqui é uma manchete de jornal, e essa manchete de jornal, ela foi utilizada no Enem, na prova de 2003. E a questão do Enem consistia exatamente em tirar a ambiguidade. Olha só que interessante. Campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. Mas vejam só, a campanha contra a violência é feita pelo governo do estado ou essa campanha é contra a violência do próprio estado, do próprio governo do estado? Ou seja, a dúvida nessa oração aqui, nessa manchete, é saber a campanha ela é feita pelo governo do estado ou a campanha é feita por uma outra pessoa para combater a violência que o governo do estado faz. Vejam só. E como formularíamos, como tiraríamos isso? É preciso refazer a oração. É realmente preciso pegar essa manchete aqui e refazê-la de modo que ela fique sem ambiguidade e que o sentido real na época da manchete era dizer que o governo do estado havia promovido uma campanha contra a violência e essa campanha entraria em nova fase. Agora vejam, da maneira que foi escrito é ambíguo. Quem é que pratica essa violência? É o governo do estado ou é o governo do estado que está fazendo a campanha contra a violência civil? Vejam só, o guarda deteve o suspeito em sua casa. Mas na casa de quem? Na casa do suspeito ou na casa do próprio guarda? É uma ambiguidade. Mataram o porco do meu tio. Ora, meu tio tinha um porco que foi morto? Ou o meu tio foi assassinado e estou chamando de porco? Percebam, na fala, uma oração como essa aqui é perceptível. Se eu dissesse, mataram o porco do meu tio, com uma certa entonação, dá para perceber, por exemplo, que dessa vez que eu proferi essa oração, parece que eu estou chamando meu tio de porco e meu tio foi morto. Mas entendo, na escrita não existe entonação. Então, na escrita, fica mais difícil perceber a ambiguidade, tá? Então, poderia ser, mataram o porco que pertencia ao meu tio. Mataram o meu tio, que era um porco. Então, para tirar a ambiguidade, é sempre necessário refazer a oração. Ok, falamos sobre cacofonia, falamos sobre pleonasmo, falamos sobre ambiguidade. Mas nós também precisamos falar sobre estrangeirismo. Gente, o estrangeirismo é tão comum na nossa linguagem, não é mesmo? Como assim? Quando eu chego para alguém e digo assim, ok. Ok não é uma palavra da língua portuguesa, né? Quando eu digo, olha, vou fazer um check-up. Check-up também não é uma palavra da língua portuguesa. Então, o estrangeirismo acontece quando nós adotamos palavras de outras línguas no nosso vocabulário e começamos a usar incessantemente. Algumas meninas dizem, ela é a minha best. Best, que já é um estrangeirismo não tão usado, best é um estrangeirismo. E aí nós temos duas modalidades de estrangeirismo. Aqueles que foram aportuguesados, ou seja, aqueles que foram adaptados à nossa língua, e aqueles que não foram aportuguesados. Exemplo, um exemplo de palavra estrangeira que foi aportuguesada. Estresse. Estresse, assim, no português, na verdade era stress, que foi aportuguesado. As pessoas começaram a usar tanto a palavra estresse que o nosso vocabulário acabou aderindo a essa palavra, dando as devidas adequações. Então, algumas palavras, alguns estrangeirismos foram aportuguesados e têm a sua versão, como abajur, como balé, que é do francês, balé.
certo? Mas outras palavras não foram aportuguesadas e nós ainda utilizamos o seu idioma de origem, como mouse, certo? Mouse, nós acabamos utilizando com a grafia e a pronúncia do inglês mesmo, ao contrário de Portugal. Os portugueses, eles são mais clássicos quanto à língua e em Portugal eles usam rato mesmo para designar o mouse do computador. Ok, mas são só esses vícios? Não. O último dos vícios que nós vamos falar também é um vício muito comum na literatura, na música, nas artes e nas redes sociais. E esse vício de linguagem aqui, ele já caiu no Enem. Como ele já caiu no Enem? Ó, o Enem colocou esse texto aqui, que é a estrofe de uma música de Tribalistas, e perguntou acerca dessa palavra aqui, coração-burim. Coração-burim não é uma palavra da língua portuguesa, na verdade, essa palavra não existe. Essa palavra é uma invenção. O neologismo é a criação de uma nova palavra que não existe na língua. Ora, Daniele, você disse que isso é muito comum nas redes sociais. Hoje é sim. Ora, quem nunca viu alguém usar o termo falciane? O termo falciane é um neologismo, ele não existe na nossa língua. O termo falciane é a formação a partir da palavra falsa, do adjetivo falsa, e da terminação ane, que é uma terminação de nomes femininos. Então, falciane é um neologismo, que seria o nome de uma moça falsa, por exemplo. Então, os neologismos, eles são muito recorrentes na linguagem das redes sociais, mas eles também são recorrentes na literatura. Vários autores do regionalismo de 30, como José Américo de Almeida, como José Lins do Rego, e no regionalismo pós-45, como Guimarães Rosa, esses autores, na tentativa de fazer uma linguagem nordestina, eles vão colocar muitos neologismos na sua obra, criando outras palavras. Tá certo? Agora, é importante ressaltar que o neologismo, ele é um recurso, ele acontece nas redes sociais, mas, por exemplo, aqui ele é um recurso artístico, certo? Aqui, na música do Tribalistas, é a formação de coração, de samba e de tamborim. Essas três palavras juntas, aglutinadas, formaram coração-borim, que é o sentimento que, no caso, o eu lírico da canção tem em relação ao seu coração, porque ele diz que o coração está no ritmo de escola de samba. Então, entendam, o neologismo normalmente ele acontece dentro das artes para suprir a necessidade de expressar algum sentimento. Nas redes sociais, ele é muito utilizado para também dar certos sentidos irônicos, como o falciane, e já existem até mesmo algumas variações desse falciane. Como, por exemplo, existem várias palavras que são realmente inventadas, verbos conjugados errados, que aí são colocados de maneira proposital, né? Todos esses são recursos que lá no campo das redes sociais faz muito sentido. Mas, por exemplo, você não pode pegar um neologismo como o falciane e colocar num texto formal, certo? E aí, ó, esse vício de linguagem, os outros que nós estudamos estão nessa videoaula e os próximos vícios de linguagem nós vamos estudar em aulas posteriores que vocês vão conferir neste site, no site que vocês estão acessando, que é colégiointerativo.com.br. Nós nos vemos nas próximas aulas.